Ué. Já. Nem falei nada. Eu nem comecei Já a sei contar. que eu vou ficar. Essa eu acho que não é tão assim. Esse caso eu não acho que você vai ficar tão pistola. Eu acho que você vai ficar mais. Sei lá. Mas eu sei. Ué, A pressão já gente. tá Como alta, vocês. gente. Ó, nem comecei a falar, a Natália já tá alterada já. Já tá alterada, entendeu? Porque assim, a vida do brasileiro, ele pode mudar pra Noruega, mas ele continua sendo pobre e humilhado, gente. Não tá dando. Ai, brasileirinhos pelo mundo, sempre sendo pobres e humilhados. Ai, gente. Como é que vocês estão nesse domingo? Esse vídeo vai ser no domingo? Vai ser no domingo, este domingo. Como é que vocês É estão vídeo neste normal. domingo? Vocês estão bem? Tá tudo pão? Na medida do possível? O caso de hoje acontece em São Roque, que é uma cidade que ela fica no interior de São Paulo. Você sabe, morou lá perto. São Roque, se você é paulistano, você conhece. É uma cidade que ela fica a alguns quilômetros de São Paulo. Muita gente vai para lá porque tem bastante sítio, bastante fazenda. A cidade é bem conhecida por ter o que eles chamam de a Rota dos Vinhos, né? Que é você ir nas diferentes fazendas e conhecer as vinícolas, tomar vinho de São Roque. É a cidade conhecida pelo vinho de garrafão e pelas chácaras, basicamente. Gosto dos dois. E a gente vai para o dia 4 de abril de 2019 e a gente tem uma família que é composta pela Karina Roque, de 18 anos na época, o irmão dela, o Maicon Roque, de 5 anos, e a mãe dos dois. Uhum. A mãe dos dois é manicure. E ela, assim, pelo que a gente sabe, né, da família, a Karina e o irmão dela, a Karina e o irmão dela, o Maicon, eles sempre tiveram uma relação muito amorosa. A mãe dos dois, inclusive, descreve que a Karina falava para ela que se algo acontecesse, ela cuidaria do Maicon. Nossa. Mãe, porque ela tinha essas preocupações, por ela ser mãe solo e tá com os dois e tá, né, no dia a dia. A Karina constantemente tranquilizava a mãe dela, falando: mãe, fica tranquila, se qualquer coisa acontecer, eu tô aqui. Eu tenho um pouco o Maicon como se fosse um filho para mim e tudo mais. Assim, uma família que, ao que tudo indica, era bastante unida e bastante amorosa. Até que no dia 4 de abril de 2019, a mãe deles vai no mercado e pede para a Karina cuidar do Maicon, como a Karina já tinha feito inúmeras outras vezes. A Karina também, apesar dela estar com 18 anos, ela ainda não trabalha. Então, gente, dia que segue, dia normal. Beleza. E aí, quando a mãe deles volta do mercado, ela acha a porta trancada. E ela estranha, porque a cidade e o bairro que eles moram é muito tranquilo, e ela avisou que Ninguém ela ia tranca a voltar porta. rápido. Não, e quando você fala, eu vou e eu volto, a porta estava trancada por dentro, ela não conseguia abrir com a chave dela. E aí ela gritou, Karina, eu tô aqui, abre a porta. E a Karina respondeu, não. E aí ela estranhou, ela chamou o Michael, começou a gritar pro Michael e ela não ouvia a voz do Michael. Ai, Karina. E aí ela começou a ficar desesperada, ela começou a gritar. A Karina, depois de um tempo, no começo a Karina só respondia que não ia abrir a porta. Depois a Karina parou de responder. No auge do desespero, porque é uma criança de 5 anos que não tá respondendo, a mãe deles chamou o tio, que é o irmão do ex-marido dela, e pediu ajuda pra ele pra arrombar a porta. Claro. E aí o tio vem, o tio começa a falar, Karina, abre a porta, Karina, abre a porta, Karina não abre. E aí ele acaba arrebentando a porta, e no que ele arrebenta a porta e entra, a Karina vai pra cima dele. E começa a atacar ele com pedrada, com um monte de coisa. E enquanto isso tá acontecendo, a mãe da... Do nada. Ela era uma Do pessoa nada. completamente calma, feliz, vibes, mamãe, eu tô aqui, caso alguma coisa aconteça. Do nada. Do nada. Ela é tida como extremamente tímida e extremamente doce antes disso acontecer. Karine possuída. E aí, quando a mãe, né, a mãe dela entra, o tio tá lá, ela tá atacando o tio tá tentando segurar e render ela,
E aí a mãe entra para procurar o Michael. Ai, meu Deus. E quando ela acha o Michael, os vizinhos contam que foi aí que os vizinhos chamaram a polícia, porque os vizinhos falam que escutam os gritos de desespero da mãe. Ai, meu Deus. 5 anos. O Michael foi encontrado no quarto da Karina, cercado por velas pretas em volta dele. Ele estava praticamente decapitado, com os olhos perfurados, cortes pelo corpo, queimaduras nos pés e sem o órgão genital. Gente, é seu irmão. Nisso, a Karina se solta do tio e tá tentando fugir, e o cachorro da família, que é uma coisa que todo mundo achou super bizarro, o cachorro da família ataca ela. E era um cachorro que, assim, era o cachorro dela. No que o cachorro dela ataca ela morde o cachorro de volta. É. Ela, De novo, eu não sei como reagir. Karina, pelo amor de Deus. Ela tenta correr. Nisso, no que ela morde o cachorro. Gente, imagina o que é o cachorro assustar. O cachorro, quando ela morde o cachorro recua. O cachorro entende que esse é um comportamento que não é normal de um humano ter. Nisso, no que ela tenta correr pro meio do mato, o tio dela se recupera, corre atrás e consegue render ela no chão até a polícia chegar. Ela é presa, obviamente, né? E as pessoas tentam entender por que ela fez o que ela fez. Ela depois, ela fica tem um tempo que ela não fala nada com nada, que ela tá meio que em choque. E quando ela vai descrever o que aconteceu, ela conta, assim, monotonicamente, que ela chamou o. Depois que a mãe dela foi embora, ela chamou o irmão dela para brincar no quarto dela. Que normalmente era uma coisa que ela fazia quando eles estavam sozinhos. Ela deixava ele brincando no quarto dela e ia fazer as coisas dela, porque aí ela sabia onde ele estava sempre e tal. No que ele entrou no quarto dela, ela fala que ela sufocou ele com o travesseiro até ele perder a consciência. E que depois que ele perdeu a consciência foi que ela começou a fazer as mutilações, furar os olhos. Depois que ela furou os olhos dele, ela falou que ela tentou decapitar ele com uma faca de cozinha, mas que era muito difícil, ela não conseguiu. E depois que ela fez isso, ela cortou, né, o órgão genital dele e engoliu. É. Gente, essa é a pior. Eu não sei como reagir. Eu não sei. É a primeira. Acho que, tipo, às vezes eu fico sem reação, mas essa é a. Eu acho que essa é a pior coisa que eu já ouvi nesse podcast. Eu não sei se é Eu a acho. pior, Não, eu mas acho que é pior você comer o órgão genital do seu irmão que você tá sacrificando por whatever, que, tipo, razões da sua cabeça. É uma criança de 5 anos, é seu irmão. Tipo, eu acho que eu nunca fiquei tão sem reação quanto eu tô agora. Na história desse podcast. Eu tô passada. a polícia entrou porque tava todo mundo tentando entender. Ninguém entendia. A mãe dela diz que chegou para ela e perguntou quando ela tava sendo levada por quê. E tudo que ela respondeu para a mãe dela foi que agora ele tava num lugar melhor no céu. E a polícia, né, na investigação tentou procurar algum indício, tentou entender por quê. Mas ela destruiu o próprio celular, ela queimou o celular. Então não tinha, eles não conseguiram recuperar nada, o celular estava queimado. Não sabem se antes ou depois do assassinato. Então não dava para saber se ela estava conversando com alguém ou não. E a única coisa que a polícia achou no quarto dela fora do comum era um pouquinho de erva da Jamaica. Né? Mas e, né, nada que Não fosse. tem absolutamente nada a ver, porque é. E disseram que pesquisaram o computador da família e parece que o histórico dela era totalmente normal até uma semana antes do crime. Até uma semana antes do crime acontecer, que ela começou a pesquisar termos como exorcismo, demônio da pornografia
demônio da pornografia, literalmente, entre aspas, e rituais satânicos. É. A polícia desconfia que ela estava se comunicando com alguém e que o motivo pelo qual ela queimou o celular foi para não incriminar outras pessoas. A polícia acha que ela foi orientada por alguém para fazer o que ela fez. E no dia 6, assim, ela foi presa, obviamente, na época, ela tá aguardando o julgamento ainda. No dia 6 de maio desse ano, só, 2 anos depois, né, que o crime foi cometido, o Ministério Público denunciou ela por homicídio qualificado por motivo torpe, tentativa de homicídio contra o tio, porque ela foi tão violenta no que o tio dela estava rendendo ela, que o tio teve que ser socorrido por outras pessoas depois. Gente do céu. Por ocultação de cadáver e maus tratos aos animais por conta da mordida que ela deu no cachorro. É. Gente, essa mãe perdeu tudo. Ela perdeu os 2 filhos. Um de forma absurda e ainda traumatizou o cachorro da mãe dela. Gente. Ela passou por um exame de sanidade mental. Esse exame foi feito logo não, né? Alguns meses depois dela ser presa, em 13 de fevereiro de 2020. E o laudo pericial apontou que ela tem esquizofrenia. E ela tá na idade, ela tinha 18 anos quando o crime aconteceu, ao que tudo indica, ela estava na idade em que a doença se desenvolve. Uhum. E o advogado dela acredita que ela vai ser absolvida do crime por ser considerada inimputável. É só para lembrar a gente, né, quando você é inimputável por doença psíquica, você não pode ser punido normalmente, né? Você é mandado para um centro de psiquiatria para ser tratado. E assim, normalmente, só para passar um panorama, né? Quando você é considerado inimputável, não quer dizer que você vai ser solto, que nada vai acontecer com você. Quer dizer que ela vai ser internada como uma paciente mental e ela não vai ter uma sentença definida. A sentença é até ela melhorar, ou seja, pode ser que ela nunca saia da cadeia. Eu pensei muito no caso do canibal do Greyhound Bus, que teve um surto esquizofrênico muito parecido, que envolvia demônio e que envolvia canibalismo. E decapitação com faca, né? Pra quem não ouviu, eu vou colocar o link aqui embaixo. A gente fez esse caso no podcast tem algumas semanas. Sim, eu acho que é o episódio 107 ou Eu acho que sim. 106. É. E aí a mãe dela deu algumas entrevistas, né, falando sobre o caso. A mãe dela diz: estou sem coragem e não quero vê-la tão cedo. Quando questionei por que ela tinha feito isso, ela disse que não queria que ele sofresse mais nesse mundo. Eu perdi 2 filhos. A saudade dói. Estou desempregada e quero voltar a fazer unha e tocar minha vida, tentar recomeçar, porque meu filho está com Deus. O pior de tudo é que eu ainda não sei o motivo, mas para mim ela estava mexendo com coisa ruim no celular. Tenho dó, é minha filha, mas ela tem que pagar. Nunca ensinei nada de errado a ela. Hoje a Karina tá na penitenciária feminina de Votorantim, ela tá aguardando julgamento ainda. Normalmente a justiça brasileira já é lenta para caso assim, e com o Covid ela ficou mais lenta ainda, então a gente não tem data para saber quando ela vai ser julgada e se ela realmente vai ser considerada inimputável, mas o que tudo indica, porque é um crime sem motivo, Gente, além é do do delírio nada. psicótico, ninguém sabe por quê e muito provavelmente ninguém vai saber até que ela conte. E eu acho pouco provável que ela fale qualquer coisa, porque pra mim ela tava num delírio. Eu acho que ela não tem. Acho que nem ela sabe o que ela. Por que ela fez isso? Eu acho que na cabeça dela fez sentido na hora. Alguma coisa extrema aconteceu, fez sentido na hora. Ela fez o que ela tinha que fazer, porque ela achou que ela tinha que fazer aquilo. Claramente não era uma pessoa violenta, claramente não era uma pessoa que foi. Que tava, sabe, tipo, mexendo com droga pesada. Claramente é uma pessoa que tem uma boa família, uma boa criação. Então, realmente, é a doença. E mais uma vez, quantas e quantas e quantas histórias a gente vai ter até a gente conseguir entender esquizofrenia e tratar de forma
preventiva, eu não sei nem como que a gente poderia tratar isso de forma preventiva, porque, tipo, O ela que foi de dá 0 pra a ela foi de 0 a 100 em, tipo, 1 segundo, 1 milésimo de segundo. a única coisa que com que a gente conhece da doença hoje dá pra fazer e, gente, se vocês são médicos e estão assistindo, me corrijam se eu estiver errada, mas até onde eu sei, a única coisa que dá pra você fazer é você se a pessoa ver se a pessoa tem casos na família, porque o componente genético da esquizofrenia é muito grande. Uhum. Pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um avô. E se tem caso na família, normalmente a pessoa vai desenvolver a doença entre os 17 e os 25 anos, se não me engano. A maioria dos casos é nessa Hum. faixa etária. Então, se você tem a propensão, você tem que fazer acompanhamento. Não tem outra. É acompanhar e a cada alguns meses no psiquiatra, fazer os exames, reportar se você sentir alguma coisa diferente, fazer acompanhamento para pegar o mais cedo possível, porque dá para você viver hoje com esquizofrenia medicado, muita gente vive aquilo. É. É um percentual mínimo de que tem esquizofrenia que comete um crime. Lembrando que esse caso de esquizofrenia, o caso em que a pessoa fica extremamente violenta e comete esse tipo de coisa, são casos extremos. A maioria das pessoas que têm esquizofrenia vivem uma vida completamente normal e nunca chegam a fazer nada desse tipo. Esse é um caso extremo, um surto extremo de esquizofrenia. Então a E gente não pode estigmatizar toda esquizofrenia como sendo esse tipo de coisa. Mas sim. realmente, gente, é nossa responsabilidade se cuidar e cuidar de quem tá ao nosso redor. Então, se você tem casos na família, se você tem qualquer tipo de doença mental, na verdade, mas se você tem casos na família e você tá entre os 17 e os 25, tenha isso em um alerta na sua cabeça. Talvez o cachorro não está falando comigo. É. E Talvez eu assim, não. é complicado porque a promotoria tá querendo tá muito fixada hoje na tese de que ela estava se comunicando com alguém, de que teve algum ritual de magia negra envolvido por causa das velas, por causa das buscas. Mas, Uhum. na minha opinião, pelo que eu vi de informação, e vocês podem conferir todas as fontes aí embaixo, era tudo parte do delírio dela. Não tem nenhuma Sim. evidência delas, até porque ela destruiu o celular, mas a equipe da polícia teve acesso às buscas dela na internet, no Google. Então, Ah. se ela tivesse se comunicado com alguém, se ela tivesse, sei lá, numa seita, alguma coisa assim, teria algum registro disso pelas redes sociais dela, não necessariamente pelo celular, né? E mesmo que Então, ela estivesse se comunicando com alguém, que tipo de. Vamos supor que ela estivesse se comunicando com gente de uma seita extremamente satânica, tipo filme de terror, sabe? Aquela coisa bem extrema, que a gente sabe que esse tipo de coisa é extremamente raro, não existe esse é. tipo de seita a cada, sabe? Tipo, a cada 500 quilômetros da sua cidade. Tipo, esse tipo de culto, de seita é extremamente raro, já começa por aí. E normalmente, tipo, em uma semana, ela não teria ficado, Não, não mesmo. sabe? Esse negócio, pra ser tão rápido, é uma coisa que foi uma alucinação, foi um delírio. É isso, gente. Eu não dei o nome da mãe dela, porque eu acho que essa mulher merece sossego na Privacidade, vida. é. Eu decidi não falar. Assim, vamos torcer para que ela consiga, né? Ela tá tendo que refazer a vida, e eu acho que o fato desse processo ser tão arrastado só dificulta ela conseguir seguir em frente, porque, vê, faz mais de 2 anos e o julgamento ainda não aconteceu, e quando acontecer ela vai ter que depor, porque foi ela que achou. Sabe? Então, assim, vai ter todo um processo. Então, eu optei por poupar ela disso, assim. Então, vamos deixar ela Vai seguir, ser. né? Os próximos anos da vida dela não vão ser fáceis. É, Os últimos 2 não foram fáceis e os próximos não vão ser melhores, infelizmente. Gente, E é isso, ah, gente. eu, eu tô com o coração na mão, eu tô Esse é sem curto e palavras. violento. Esse é curto e tipo. E hum, se você tá revoltada agora e chocada agora, se prepara pro caso de amanhã. Ai, meu Deus. Prepare seu coração, porque o caso de amanhã, o barato é louco, o barato é revoltante. Fiquem ligados, ouvintes, que amanhã tem mais. Pois é, gente, a gente tem um podcast chamado Pátria Amada Criminal, que não é
um podcast bolsominion. É um podcast que, apesar do nome, é só um podcast de true crime, coisas obscuras, às vezes umas paranormalidade, às vezes umas militâncias, muito feminismo, muita piada sarcástica e ironia, e é isso. Se você gostou desse episódio, tem alguma coisa errada com você, mas clica em inscrever-se no canal, ativa o sininho, dá like e comenta, deixa os seus comentários aqui, o que você achou do Se você episódio. conhece, tem muita, sei lá, às vezes você conhece a família, ou você é de São Roque, você pode falar um pouco mais da repercussão que o caso teve na cidade. Conta pra gente, queremos saber de você. Lembrando que vamos manter os comentários respeitosos, porque a vida dessas pessoas são reais. Exatamente, Né? gente. Sim. Então, vamos manter o respeito. E também as pessoas que estão apresentando esse canal são pessoas reais. Então, mantenha a finesse. Porque a gente é real, a gente se machuca, mas também a gente é grossa. Então, seja mal... Ouve o que não quer. Seja mal educado por sua conta e risco. Mas se você gostou, gente, a gente tem um podcast, tá no Spotify, tá no Deezer, tá onde você acha seu podcast. Toda segunda-feira tem episódio novo. Amanhã já corre lá pra ouvir esse caso que a Renata vai me contar agora, que eu já sei que eu vou ficar puta. E beijos. Beijos, tchau.